Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, aqui está a minha vida, a tua igreja e todos aqueles que me ouvem nesse momento. Eu peço pela tua misericórdia que o Senhor possa continuar me usando, primeiramente falando ao meu coração, e que eu possa conseguir transmitir a mensagem na essência como ela tem vindo em minha mente e coração. Por isso, exorta, ensina, edifica, fala conosco de forma clara, concisa e poderosa, falando comigo e com a tua igreja, tudo aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos. Por isso me coloco à tua disposição, eterna, para que a tua mensagem possa ser explanada de forma absoluta. Em nome de Jesus, que a tua unção esteja sobre mim e sobre aqueles que me ouvem, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Isaías 38, assim está escrito, versículo 1. Naqueles dias Ezequias adoeceu de morte, de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria. Preste atenção nisso. A ti e a esta cidade defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o rei cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Bem, eu não preciso no introito falar sobre a história do rei Ezequias, porque todo mundo sabe, todas as pessoas que estiveram presentes nos 11 cursos passados sobre a vida desse monarca, que foi um homem exemplar. Ele traz a lição que ele foi um rei muito bom, justo, misericordioso, compassivo, benevolente, íntegro, reto, julgava com retidão, a balança dele andou sempre equilibrada, seguiu a Deus por 14 anos ininterruptos. Foi um rei que foi uma bela pessoa, não só como homem, mas como monarca e como servo de Deus. E assim devemos nós lutar para sermos também. Só que aqui nesse momento, é aí que eu queria falar sobre algumas teses paralelas de historiadores que vão relatar pelo menos 3. Nesse ponto tal aqui, onde Isaías no capítulo 38 relata, como estava a vida de Ezequias aqui? Será que ele já tinha conseguido conquistar a vitória sobre o monarca que era contrário a ele, que era o inimigo número 1 dele, que era o rei Senaqueribe, rei da Síria? Será que ele estava em curso, ou seja, no meio da guerra? Ou será que era pós-guerra? Bem, são 3 correntes, pelo menos, que eu tenho observado que vão defender que isso daqui foi antes, no início e depois. A que eu mais me apego é que foi durante. Vamos trabalhar na seguinte causa hipotética, sendo verdade ou não, o que importa é a mensagem que Deus vai trazer. Amém? Amém. Então olhe para cá, por favor. Ezequias aqui, trabalhando na hipótese, na tese que ele estava em curso de guerra, ou seja, estava no período de tribulação, de luta, no período que ele estava guerreando, que ele estava passando por aquele caos todo, né? Porque Senaqueribe tinha cercado a cidade, principalmente a área de Judá, ele tinha cercado ali e tinha mais de 185 mil soldados ao seu dispor, mais de 185 mil. E a quantidade de soldados do rei Ezequias, que já estava como o monarca liderando a cidade santa, era muito inferior aos soldados de Senaqueribe, que já tinha cercado o seu território. Vamos trabalhar com essa hipótese. Eu estou construindo uma mensagem na tua mente para você poder entender o que você está passando hoje. Olhe para cá, olha que coisa. Você imagina você estar diante de uma guerra iminente, diante de uma luta feroz, diante de um adversário grande, diante de um contingente maior do qual você tem.
você entra numa situação de enfermidade. Imagina isso. Já não está fácil para ninguém. Já sofre na área sentimental, emocional. Já sofre na área física, na área material. É crise de tudo enquanto é lado. Você está servindo e seguindo a Deus, procurando fazer o que é certo. Uma guerra feroz ao teu redor. E vê uma desgraça, uma maldita doença sobre a tua matéria, sobre a tua carne. Está pesado hoje? Vai melhorar, calma. Pastor, o senhor já me deu um pouco. Calma, estamos começando ainda. Peraí. Por que isso acontece? Então Ezequias, ele estava ali. O que eu faço? Eu vou guerrear, eu vou abrir o templo, eu vou tentar reconquistar a liderança das pessoas que meu pai destruiu. O que eu vou fazer na minha vida? Aleluia. E de repente, ele com tanto problema na cabeça dele, talvez você nunca tenha tentado entender essa história por esse lado, mas vamos tentar entender agora. Com tudo isso na cabeça dele, ele recebe a visita de um profeta, Isaías, filho de Amós, que vai dizer em nome de Deus. Não vai dizer no nome dele. O profeta Isaías, quando chega na vida de Ezequias, não é para dar aquela palavra, olha, toma a chave aí para tu sair dessa crise. Toma aquele processo que você entrou lá, vai receber aquela bolada. O número da Mega Sena é tal. Não, não é assim que ele entra na vida de Ezequias. Ele vai entrar, olha rapaz, está tudo errado aí. Bota a casa em ordem que tu vai morrer. Porque não sou eu que estou falando, a Bíblia diz, assim diz o Senhor. Aí Ezequias deve pensar, poxa, eu estou fazendo o que é certo. Eu já abri o templo que meu pai destruiu, fechou, profanou, estou limpando a casa, já fiz um concerto, já fiz uma aliança, celebrei o Pêssar, tempo de festa, agora eu estou doente. Senaqueribe agora vai me destruir. Deixa eu falar uma coisa para você. Senaqueribe não vai te destruir. Glória a Deus. Só 3 recebe? Senaqueribe não vai te destruir. Aleluia. Vai não. Em meio a tanta luta eu ainda fico doente. Em meio a tanta luta, dizem os historiadores que era um câncer no estômago. Quem disse que esse câncer vai te parar em meio a essas lutas? Glória a Deus. Nenhum câncer vai te destruir. Em nome de Jesus. Eu não estou pregando isso à toa, não. São 10, 12 cultos falando sobre isso. E você deve estar pensando, poxa vida, será que Deus me esqueceu? Será que Ele me abandonou? Tanta perseguição, tanta luta, tanta inveja, estou fazendo o que é bom, estou cantando, estou louvando. E hoje eu estava vindo para cá, olha que coisa interessante. Eu vi um passarinho preso na gaiola, louvando, cantando, assobiando. Mas o que o passarinho faz? Aí eu olhei para a gaiola, eu falei assim, até preso o bichinho canta. Será que alguém entendeu? Amém. O que tem te prendido? O que tem te engaiolado? O que tem te aprisionado? Louve ao Senhor. Paulo e Silas só saiu da prisão quando? Louvou. Alguém está entendendo? Amém. Eu falei que ia melhorar, só ter paciência. Entenda. O que te prende hoje, faz igual o passarinho, está preso. Olha que coisa triste, tadinho do bichinho, uma gaiolinha. Tão pequeno, o bichinho cantando lá, feliz da vida. Será que ele estava feliz por estar preso? Não, mas estava louvando. Entendeu? Glória a Deus. E Senaqueribe aqui podia destruir a qualquer momento. Quem? Ezequias. Principalmente se chegou ao ouvido deles e falou assim, o cara está com câncer no estômago. O cara está com câncer, está fraco, está debilitado, está sem forças. É agora que eu vou agir. Aí Ezequias, não, é agora que eu vou confiar. Glória a Deus. O profeta mandou botar a casa em ordem. Aleluia. Eu vou botar a casa em ordem. O profeta viu para mim e falou assim, diz o Senhor, Isaías, filho de Amós, bota a casa em ordem. Está na hora de botar a casa em ordem. Tudo bem, então vamos botar. Se é para pôr a casa em ordem, eu coloco a casa em ordem a partir de agora. Eu não vou falar mal dele, meu pastor não vou falar mal. O cara tem uma palavra dura, pesada, mas não vou meter o pau nele. Mas ele falou botar a casa em ordem, então eu vou colocar. Porque não adianta nada fazer bonito. Epa, meu Deus do céu. Não adianta nada fazer bonito aqui dentro e fazer péssimo, feio lá fora. É verdade. Então esse aqui, vamos colocar a casa em ordem. Entenda qual é a mensagem.
estou na luta, estou na prova, tem uma desgraça na minha carne, uma doença querendo me destruir. Mas eu estou servindo a Deus. Glória a Deus. Entendeu? Simples assim. Porque as pessoas acham que servir a Deus condiciona seu estado de espírito. Condiciona seu estado material, físico. Não. Ele poderia muito bem falar ali, poxa, já que eu estou fazendo tudo certo, eu estou pagando um preço árduo e alto, e vem uma doença, que Deus é esse que eu sirvo? Poderia falar ou não poderia? Claro que poderia. E aí que também somos provados. A luta é grande, veemente, forte. Mas eu estou fazendo o que é certo. O que Ezequias fez? Concerto no início. Fez uma aliança. Purificou o templo. Celebrou Pessa. Convidou os líderes para fazer a festa da reinauguração do templo. Senaqueribe tentando invadir. Ele não estava preocupado com Senaqueribe. Quer dizer, até estava, mas não deu mais valor a ele do que ao bendito. Está entendendo? Deus. E aí o que acontece? O que ele faz? De repente, seguindo a Deus 14 anos ininterruptamente. Sabe isso? Você consegue servir um dia ininterruptamente? 2, 3, uma semana, um ano? E a Bíblia diz que são 14. Dizem que são 14. Tudo bem. De repente ele falou assim, agora eu vou ser premiado, agora eu vou ser coroado, agora eu vou receber o refrigério. Não, tem um câncer aí para tu ficar melhor ainda. Ih, rapaz, pesou. Misericórdia. Tem uma doença aí para você ficar mais esperto, Ezequias. Tem um HIV aí, né? Tem deixa eu falar algumas doenças tristes aí, reumatismo, né? Artrose, artrite, infarto. Mas só pesado, hein, pastor? Quem disse que o evangelho é fácil? Para homem, para mulher, para covarde. Então. Eita. Caramba, tanta luta. Como ele vai receber? Deus me abandonou. Não te abandonou, não. O segredo está no que ele fez. Revela aí, pastor. Não tem que revelar, a Bíblia que vai revelar. Sabe o que ele fez? Tá bom, como morar não. Vou continuar. Vou perseverar. Se o campo que eu tenho atuado não está produzindo, qual é o campo? É a casa que tem que mudar? Que tem que arrumar? Então vamos arrumar. Ele arruma a casa, e depois da arrumação, eu já falei sobre isso, ele vai para a parede e tem um encontro. Porque a oração dele é onde? Já viu o judeu orando? Quando está lá no muro das lamentações, ele bota a cara no muro e começa a orar. Então, quando ele vai para a parede, ele olha para si mesmo e fala, eu preciso mudar. Então, pare de olhar para lá e olhe para cá, para você. Eu preciso mudar. Está sujo aqui. Eu preciso limpar. Entendeu? Amém. Aleluia. Então, ele fala, eu preciso mudar. Aí ele faz o quê? Liga, ora. Depois de ir para a parede, ele começa a orar, porque tem pessoas que vivem pedindo oração, ora por mim. Às vezes eu coloco lá, pastor, ora por mim. A última vez que eu orei, tinha 2.000 pedidos de oração. Tudo bem, não tem problema, claro que eu vou orar. Mas tudo bem, quantas vezes você ora? Seu estado é tão precário que você está naquela fase, ó, Espírito Santo, intercede por mim porque eu não aguento mais. Aí daqui a pouco você está aqui, ó, no Face, no Zap. Não consegue orar, mas consegue teclar, né? Interessante. Não consegue orar, mas consegue ligar. Tem coerência? Não. Pastor, eu vim aqui para apanhar hoje. Não, você veio aqui para receber uma bênção. Isso é bênção. Pastor, falta de ar. Calma, respira fundo. Respira comigo, ó. Por favor. Vamos lá. Viu? Está vivo. Está viva. Pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Temos que fazer isso de vez em quando para valorizarmos a vida. Aí Ezequias, já começou a esquentar aqui o negócio. Aí Ezequias, ele vai começar a orar. No versículo 2 está dizendo que ele vai para a parede, ele começa a orar. E disse, lembra-te, Senhor. Olha a oração do camarada. Lembra-te, Senhor. Peço-te. Eu quero ficar aqui nesse introito. Peço-te
Primeiro ele fala para Deus se lembrar. Deus esquece? Não. Ezequias está iniciando uma conversa. Oração. Entendeu o que é oração? Início de uma conversa com Deus. Glória a Deus. Lembra. Lembrar de quê? Tem que ler Reis 1 e 2, 1 e 2 Reis, Crônicas, Isaías, para você poder entender. A história de Ezequias é uma história exemplar, sendo antagônica à história do seu pai Acais. Então ele vai falar assim, lembra? Por quê? Porque o cara tem moral diante do céu. Não adianta ter moral diante da terra se diante do céu você está sem moral nenhuma. Glória a Deus. Então ele chega, lembra? Não está confrontando Deus, ele pede, lembra? Porque Deus esqueceu? Não, por causa da aflição do coração dele. Quem me entende, diga amém. Amém. Lembra do que eu fiz? Isso que ele está falando. Será que eu e você podemos orar assim? Lembra do que eu fiz, Senhor? Lembra do que eu fiz com aquela vizinha lá, que eu humilhei ela? Lembra do que eu fiz com aquele meu irmão lá, que eu meti o pau nele e acabei jogando ele no inferno? Será que a oração dele era assim? Não. Melhorar um pouco. Senhor, lembra do que eu fiz? Meu pai destruiu o templo e eu ajudei a arrumar. Meu pai levou o povo a ficar desconcertado. Eu me consertei e levei o povo a um conserto. Lembra do que eu fiz, Senhor? Eu purifiquei o templo, porque estava profanado. Lembra do que eu fiz? Eu cumpri o mandamento judaico. Celebrei o Pêssah no tempo e na hora correta. Lembra do que eu fiz, Senhor? Eu promovi a união em meio a uma desgraça iminente nos meus dias. Lembra, Senhor, do que eu fiz? Eu poderia ter ido para a guerra física, mas eu fui para a guerra espiritual primeiro. Senaqueribe poderia ter invadido, ele estava prestes a invadir. Ezequias falou, não, vamos cuidar primeiro da casa. E Deus estava lembrando ele de arrumar o quê? A casa. Porque anos já tinham se passado. Então Deus estava lembrando ele, na verdade, do que ele começou bem e estava acabando terminando mal. Só vai entender quem prestar atenção. Então, quando ele começa a conversar, ele mesmo entende a resposta. Está forte. Glória a Deus. Lembra-te, agora ele vai para a segunda etapa, porque no lembra-te aqui, se você vê, tem uma vírgula. Senhor, peço-te. Olha que coisa interessante. Tem pessoas que têm moral com Deus. Peraí. Antes de eu falar dessas que têm moral, vou falar das que não têm. As que não têm moral com Deus chegam ao ponto de falar assim: olha, eu fui um arruaceiro, um mau exemplo. Eu sou uma péssima pessoa, mas vou chegar no culto, já que estão mandando eu determinar, eu vou determinar que essa bênção vai chegar, eu vou determinar que essa vitória vai vir. Deus faz assim que eu faço assado. Ei, cadê a humildade? Onde já se viu o relógio falar para o relojoeiro, me faça assim, me faça assado, eu quero assim, eu quero assado? Onde já se viu o vaso falar para o olheiro o que ele tem que fazer? É meio diferente, né? Então, pessoas que não têm moral chegam e mandam que seja determinada a vitória dela com base naquilo que ela está ouvindo. Você que escolhe quem te lidera aqui. Aí Ezequias não é esse tipo de pessoa. Porque tem pessoas que não têm moral nenhuma e querem determinar. Ezequias, com moral, vai pedir. Glória a Deus. Alguém está entendendo? Aleluia. Cara cheio de moral, de história, de bagagem. Glória a Deus, aleluia. Peço-te. E aí eu posso abordar um outro ponto de vista, que é ouvir, diga amém. Amém. As enfermidades fazem a gente ficar mais humilde. As provas fazem a gente ser mais humanos. As lutas fazem nós sermos menos arrogantes. Verdade. Infelizmente. Saio desse ponto de vista e volto no que eu estava. É difícil, mas estou me esforçando. Ezequias, ele está pedindo, enquanto muitos estão determinando a vitória.
Monarca, rei, ungido, servo, levita também, sabia? Existe o canto de Ezequiel depois da vitória dele. Verdade. Ele está pedindo. Já entendeu aqui, né? Vamos passar para o próximo, para poder essa introdução? Então, ele vai falar assim: olha, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade. Tudo que nós falamos está aqui. Andei com fidelidade. Mas Deus é tão misericordioso e justo. Pastor, o senhor está dizendo que só quem andou reto e com fidelidade pode pedir? Não, não é isso. Olhe para cá, por favor. Ainda que você não tenha andado com fidelidade e com justiça, a misericórdia de Deus permite que você possa chegar a Ele pedindo. Mas para com esse negócio de terminar. Porque aqui não tem isso não, né? Mas a gente ouve às vezes por aí fora. Mesmo sem ser um bom exemplo, ter caído e errado, como eu também já fiz, já caí, já errei, eu posso chegar com humildade e pedir. Entenderam? Diga amém. Amém. Graças a Deus. Então, se você me entende, escreva aí. Amém. Graças a Deus. Peço-te diante de ti com fidelidade, andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. Aqui está o assim. Quer ouvir? Amém. Ezequias, em vez de ir para a balada depois da oração, tem pessoas que depois da oração, mesmo na guerra, na prova, sem dinheiro, vai para o by night. Misericórdia. Ezequias não. Ele chora muito. Ele chora. Mas ele não chora diante do povo, ele chora diante de Deus. Glória a Deus. O inimigo não precisa ver suas lágrimas. Deixa que o bendito veja e acolha cada uma delas. Aleluia. E ele já está fazendo isso aqui nessa noite, nessa tarde. Ele chora. Sabe por quê? Porque algo aconteceu, aleluia, dentro do coração dele. Quando a palavra de Deus é pregada, algo acontece dentro de nós. Quando o profeta tem unção, algo é gerado dentro de nós. Isaías era o pastor de Ezequias e o camarada tinha muita unção. Quando os profetas dos dias atuais pregam com unção, algo acontece dentro de nós. É aquele arrepio, aquela coisa inexplicável. Isso que eu sinto aqui agora, não sei se você entende. Quem está presente nunca vai sentir. Quem está presente aqui sempre vai sentir algo diferente de quem me ouve à distância. A verdade é essa. Glória a Deus. Isso é inexplicável. Posso até pregar isso no outro culto, mas entenda, o que Deus está fazendo com você aqui agora é algo inexplicável. Porque quando ele começou a orar, coisas começaram a mudar. Quando ele chorou, pastor, mas eu sou tão duro, não consigo chorar. Não importa, não importa, você não tem que orar para chorar. Mas às vezes chorando você consegue orar. Aleluia. Ezequias ali, ele está com o coração tão aberto, rasgando diante da presença do bendito, do Todo-Poderoso, que algo fantástico vai acontecer no coração do Pai. Naquele momento, quando ele para, reflete, ora e chora. Para, reflete, ora e chora. Pode repetir comigo? Para, repete, reflete, ora e chora. Deus se comove. Glória a Deus. E fala para o pastor de Ezequias: para onde você está? Eu vou te dizer o que você tem que voltar e dizer a Ezequias. Isaías ali, como tinha muita, repete, muita comunhão com Deus, ele para tudo o que ele está fazendo. Ei, profetas, vocês param tudo na hora que Deus manda? E ele vai dizer: olha, assim eu digo, volta e diga a Ezequias que eu vou dar 15 anos a mais de vida, porque essa doença não vai mais matá-lo. O som está recebendo? A pior doença é aquela que você não enxerga, é aquela que você acha que não tem, é aquela que você vive no engodo e machucando pessoas. E sobre esta também, Deus vai te acrescentar anos de vida. Glória a Deus. Também.
Isaías ali vai falar, diz Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei aos teus dias 15 anos. Imagina um profeta. Tinha tudo para ficar confuso, tinha. Tinha ou não tinha? Isaías está lá na dele, na boa, e fala, olha Isaías, o negócio é o seguinte, para aí o que você está fazendo, deixa de comer essa bacalhoada aí, esse tutu, sai dessa picanha, vai lá no palácio, visita o rei e diga a ele que ele vai morrer. Quem é que vai fazer isso? Pô, picanha tá gostosa. E eu vou dar uma palavra de morte para esse cara, mas eu não estou entendendo. E quem disse que você tem que entender aquilo que Deus está fazendo? Glória a Deus. Porque Deus não é do tipo daquelas pessoas que fala e não faz e te decepciona. É verdade. Deus é do tipo daquele que trabalha em silêncio e quando você abre os olhos você enxerga tudo pronto. Por causa do esforço dos seus braços. Então, Deus, ele primeiro diz, olha, diga que ele vai morrer. Você imagina, eu ter que chegar para o... Posso dar um exemplo de alguém aqui? Chegar para a Lígia. Lígia, olha só, tu vai morrer, meu filho. Eu disse, que é isso, pastor? Está queimado. Vou falar de igreja, você vai comer. Deus mandou falar. Isso é difícil, gente. Isso é difícil. Com certeza. Mas imagina a felicidade no coração de Isaías ter que voltar. Ei, Lígia, tu não vai morrer mais não, minha filha. Tem mais 15 anos aí para você. Glória a Deus. Isso é bom, né? Porque o profeta de verdade fala aquilo que Deus manda. E quando é que Deus fala comigo? Quando a palavra é pregada. Glória E a tem Deus. pessoas que vêm no culto e esperam de braço aberto. Quando digam assim, diz o Senhor, está até dormindo, vai? Dá um pulo, levanta e abre os braços. Agora Deus está falando. Equivoca-se. Porque já começou a falar de tempo. Verdade. Então, Deus diz para Isaías, olha, ele não vai morrer mais não. Agora imagina a mente do profeta. Que estranho, o Senhor mandou eu ir lá e de repente o Senhor muda tudo. Ué, o Senhor pode revogar a palavra de bênção, de maldição? É a questão onde os degladiadores da fé debatem. Eu me apego a isso aqui. Pode. Pastor, alguém lá no culto falou assim, olha, eu não vou ter filho nunca mais. E eu vou dizer para você, você vai ter filho em nome de Jesus. Pastor, alguém disse para mim que esse câncer, esse HIV, essa desgraça, essa mocreia vai acabar com a minha vida. E eu estou dizendo, em nome de Jesus, não vai. Tem mais anos de vida chegando para você. Glória a Deus. Tem mais anos de vida chegando para você. No mínimo 15. Pelo que eu prego, eu tenho que acreditar. Amém? Amém. Então Ezequiel já estava com uma certa idade aqui, tá, gente? Então o camarada viveu bem. Só que ele tinha atitude, tinha moral com Deus. E o profeta está lá naquele confronto, o Senhor falou que ia me matar, agora o Senhor está dizendo que eu tenho que voltar lá porque ele vai viver. Mas como assim que eu faço? É de Deus? Não é? Quem tem comunhão com Deus não fica na dúvida não. Glória a Deus. Mas falaram isso e o Senhor está falando aqui. A pessoa em dúvida, fica assim. Convicção. Não, Deus falou comigo. Sem arrogância, sem soberba. Você tem intimidade com Deus? Tem comunhão com Deus? É o suficiente. Você sabe estar debaixo de autoridade, de liderança? É o suficiente. Então, Deus fala com o profeta vai questionar. A Bíblia não fala que ele questiona. O profeta vai, bem, já que o senhor está mandando voltar lá e mudar, é o senhor que está mandando, eu só vou entregar. Alguém recebe? Amém. Acabou. Estou entregando. Mais 15 anos no mínimo. Não ouvi um amém, pelo amor de Deus. Amém. Ô, glória. Hashtag mais 15 anos de vida. Glória a Deus. Ô, glória. Só orar. Refletir. Vai se quebrantar. Choro é quebrantamento. Glória a Você Deus. não vai te parar ainda não. Não, vai não. Você acha que vem aqui fazer o quê? Você acha que é membro daqui por quê? Pastor, tantos querendo me derrubar porque eu comecei a aparecer por causa de um talento que o Senhor me deu, de um dom, de uma opção. Não sei o quê, eu sou assim, assado, magrinho, tem condição, magro, não sou carioca, não sou paulista. Ei, Deus não se preocupa com cor, com olho, conta bancária, com carro, sem cavalo amarelo. Não.
Deus se preocupa com o coração. Glória a Deus por isso. Para poder sair da introdução, eu vou dizer para você o seguinte, olha. O profeta vai voltar. E vai entrar Ezequias. Tem para você uma outra boa notícia. Ué, pastor, como assim? A primeira notícia para que ele ia morrer foi boa? Claro que foi. Senão ele não receberia a segunda. Verdade. Quer que eu descodifique mais um pouco? Amém. Tem notícias desgraçadas que chegam na nossa vida que você fala, que péssima notícia, olhe para cá, não foi péssima, aquilo precisava acontecer para você chegar aqui e ouvir. Às vezes as notícias ruins têm que chegar para que as boas possam complementar a vitória que Deus vai te dar. Glória a Deus. Profundo isso. Deus está forte no negócio doido. É. Aquela notícia foi tão ruim, pastor, aquele homem não era de Deus, não. Só tinha uns olhos bonitos lá, mas não fala, não sei o que. Não. Às vezes as boas chegam quando nós recebemos uma má. Então o profeta chega. É claro que isso é conjectura minha. Ó, tem uma outra boa notícia. Porque a primeira, você... Porque se ele não recebesse a primeira, como é que ele ia orar? Ele ia descobrir que está doente? Ele poderia até descobrir. Mas ele saberia que ele iria morrer por aquela doença? Não. Será que a radioterapia era em 3D como é hoje? Será, né, Tiago? Porque é enfermeira. Está entendendo? Será que ele ia conseguir mudar o que precisava mudar? Será que ele iria botar a casa em ordem? Será que ele iria orar? Será que ele iria refletir? Será que ele iria se quebrantar e chorar? Então, às vezes, coisas ruins, Deus permite que pessoas, não sei nem como rotular, esse tipo de pessoa aí mesmo, cheguem e tragam algumas notícias. Para quê? Para você mudar o comportamento, porque a salvação é comportamental. Glória a Deus. Você muda o comportamento e Deus fala, bem, já que você mudou, eu vou te dar outra boa notícia. Aleluia. É porque eu queria que isso acontecesse. Muda logo, mulher. Ô! Eita, pesado aí. Então, ei, mano, muda? Muda. Faz de novo isso. Muda. Porque agora eu vou te dar outra boa notícia. Deus ouviu a tua oração. Aleluia. Deus acolheu as tuas lágrimas. Deus recebeu o teu quebrantamento. Glória a Deus. Eu pensei que ia terminar hoje, mas não vamos esforçar. Aí Ezequias, quando recebe a boa notícia, imagina, no mínimo um salto mortal ele deve ter dado, né? Vou ver mais que eu, meu Deus. Imagina. Qual notícia foi melhor? A primeira ou a segunda? A primeira. Porque sem a primeira, a segunda não ia acontecer. Mas eu vim aqui trazer a segunda notícia. Você não vai. Glória a Pelo Deus. menos ainda. Pode contar 15 anos. Pelo menos. Pastor, eu quero mais, aí depende de você. Ah, como? Eu te explico em outro culto. Mas não dá. Tem segredo. Um deles é respeitar pai e mãe. Mas vamos pro outro, vamos deixar isso depois, né? Vamos lá. Então Ezequias aqui recebe a notícia e fala, olha, eu vou te... Isaías, Deus mandou dizer que você vai viver mais 15 anos. E você acha que Ezequias vai ali confrontar? Mas é câncer. Você não está entendendo, profeta. O que eu tenho é câncer no estômago. Não posso mais comer minha picanha. Ketchup picante. Não posso mais. Você está curado. Ei, olha para cá, por favor. Você já está curado, rapaz. Glória a Deus. Eu acho que só dois é sério. Você já está curada. Glória a Deus. Você já está curado. Aleluia. Quando eu prego a palavra é para absorver, né? Qualquer coisa não, gente. Amém. Você acha que Deus me tira o sono nas madrugadas ou nos dias para trazer uma mensagem que vai fazer você dar por em salto mortal? Isso não é possível, por que não? Então, entenda uma coisa. Deus estava trazendo a seguinte mensagem: você vai viver mais 15, através do profeta. E assim como o profeta trouxe nos outros cultos aqui, para você colocar a casa em ordem, só você está cumprindo tudo que foi falado, dito. Acabou. Agora, no mínimo mais 15. E quanto mais bater em você, mais você vai crescer. Glória a Deus. Bolo. Já viu omelete? Já viu massa de bolo? Bate, 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 bate. Cresce.
Aí vai pro fogo, fica por né? Então entenda, Ezequias aqui ele vai receber a seguinte mensagem. Isso é bom demais, gente. Olha só. Além de ser curado, olhe para cá, por favor. Você além de ser curado e viver mais 15 anos, eu vou te livrar dos seus inimigos. Eu vou te arrancar dessa situação. Glória a Deus. Eu vou te dar uma nova direção. Eu vou te dar uma nova estratégia. Senaqueribe não prevalece sobre você. Você pensou que essa doença ia te matar? Não. Essa doença fez você se converter. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Mancou. Legal. Olha que coisa interessante. Está aqui, eu só estou olhando. Livrar-te-ei das mãos, versículo 6, do rei da Síria, a ti e a esta cidade, defenderei esta cidade. Acredito. Se Deus está falando que me cura daquilo que eu acho que não tenho, ou daquilo que eu sei que tenho, ou daquilo que eu me empenho a conquistar, eu acredito. E se Deus está falando que vai me livrar dos meus inimigos, eu acredito. E isso é tão forte, tão poderoso, que eu estou tentando encontrar outro caso na Bíblia até agora, onde Deus peleja por um rei. O rei arma toda a estratégia, todo um aparato militar, e numa madrugada, enquanto ele dormia, Deus mandou um anjo. Repita comigo, um anjo. Mais forte, um anjo. E eu creio que esse anjo está aqui. Esse anjo destruiu 185 mil perturbados. Glória a Deus. 185 mil inimigos. Quantos inimigos você tem? O celular está falando sozinho, está recebendo. Quantos inimigos você tem? 185 mil? Não sei, eu não sei quantos eu tenho. Mas você, quantos você tem? Eu não sei se eu tenho isso tudo não, mas a gente tem inimigo, não tem? Ah, pastor, Deus vai matar meu inimigo. Calma, não pensa assim que o negócio pode reverter. Clamo com misericórdia, que é melhor. Coração puro e íntegro. Faz o que Ezequias fez. Deus manda um anjo que destrói 185 mil soldados inimigos. Eram todos exércitos de Senaqueribe? Não, não eram todos. Mas o anjo só vai destruir 185 mil. Os outros milhares poderiam enviar a força de um anjo. Imagina se Deus manda 10. Multiplica aí, quem é bom de conta? 10 vezes 185 mil. Dá mais de 1 milhão, né? Muito mais. Está com medo de que se a Bíblia diz que os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que o temem? Glória a Deus. Perdeu medo? Não, então perde logo. Eu estou doendo, isso mal, isso aqui. Tem anjo de Deus ao seu redor. Qual é o teu inimigo? Qual é o inimigo da tua fé? Qual é o inimigo da tua casa? Qual é o inimigo da tua família? Hoje eu sinto no coração e falo assim, olha, fala para ele que tem pelo menos um. Fala para ela que tem pelo menos um. E se tem um, 185 mil não podem chegar perto de você. Glória a Deus. Mas pastor, tanta coisa acontece, parece antagônico. Se você tem prestado atenção, você vai ver. Você não está eximido de luta, de desgaste, de tribulação, por causa de estar na presença de Deus. Pelo contrário, quanto mais serve, mais luta vem. Quanto mais luta, mais aprimorado e mais forte você fica. Mulher, homem, Aleluia. varão, guerreiro, guerreira. É você que escolhe quem você tem para te liderar. E daí sim virão as conquistas da tua vida, tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito material. Da mesma forma, Deus pode transformar num líder também. Mas nunca será um bom líder se não souber ser bem liderado. E findo aqui dizendo que Ezequias, além de receber a cura, alguém recebe a cura? Eu estou recebendo, obrigado. Porque às vezes achamos que não estamos doentes, nem que pior, sabia? Aquela pessoa que você convive com ela, fala, pô, esse cara é doente. Sou doente.
Aí a pessoa não sou doente nada. Não. Se você não identifica o problema, como é que você vai combatê-lo? Verdade. Seus olhos estão sendo abertos para você enxergar os problemas e aprender a combatê-los. Glória a Deus. Eu recebo também, tá? Amém. Agora, aqueles que você já identificou, aqueles que já foram identificados, corrigindo, é esse aí mesmo. Essa coisa aqui que me perturba. Eu sou doido. Eu sou de pedra. Eu sou nóia. Eu não sei. Esse problema que a gente identifica. Tipo, eu tenho um negócio aqui. Eu tenho um negocinho aqui, né? Tem um negócio aqui. Esse problema, estou dando exemplos de tese, para você poder entender. Já identificou? O meu já, o médico até me deu um laudo. Tantos meses de vida. E eu estou revogando em nome de Jesus. Glória a Deus. 15 anos a mais na sua vida. Glória a Deus. No final aqui agora eu vou orar por você e por você que está pedindo oração aí. Além da cura, Deus vai destruir os inimigos. Eu estou falando de inimigos, tá? Não estou falando de ser humano, não. Vamos levar esse mundo espiritual para não achar que eu estou pegando vingança. Para com isso. Tá? Aqueles que tentam te destruir, estão ali, né? E você se voltou a Deus, está fazendo algo, uma maravilha, buscando a Deus mesmo de tanta luta da desgraça. Você está ali, Deus falou, pode deixar. Está cuidando da minha casa, então cuida da sua. Glória a Deus. Vou repetir. Está cuidando da minha casa, está vindo aqui, está buscando, então pode deixar que eu cuido da sua. Aleluia. Está cuidando da minha casa, das minhas coisas, está me adorando? Pode deixar que eu te curo, te saro e te transformo. Amém. E eu vou terminar dizendo para você que Ezequias, ele recebeu a maior conquista da vida dele. Saúde. Primeiro ele se converteu de verdade, né? Pior aquele que agora já estou salvo. Coitado. Uma pedrinha assim de derruba. Pisa na pedra, vai e cai. Aí ele recebe a salvação. Olha para cá, por favor. E olha o que vai acontecer. Ele recebe a cura e recebe a vitória. Por que o senhor falou no início que Ezequias é um dos casos que procurado na Bíblia que Deus pelejou para ele? Porque a Bíblia diz que Ezequias fez tudo o que era preciso para poder guerrear contra os 185 mil, mesmo o seu exército sendo ínfimo, tá certo? Olha isso. Inferior. Ele fala assim, essa batalha está perdida. 185 mil contra 100 mil, não tem vontade. Estou dando um exemplo, tá? 185 mil eu sei que tem. 185 mil eu sei que tem. Agora Jerusalém não posso dizer. Eu sei que era inferior. E Deus está falando, caramba, eu vou confiar em Deus, poxa. Acabou. Então ele vai lá e o próprio anjo destrói. Nenhum soldado derrama sangue do exército da cidade santa. E o findar dessa história é que o quê? O que Senaqueribe faz? Monta na motoca e vai embora. Volta para a Síria. E volta a adorar os deuses pagãos dele. E leva o restante dos soldados dele. E Ezequias tem vitória completa. Glória a Deus. A vitória vai ser completa. Amém. Glória a Eu Deus. encerro dizendo, a vitória vai ser completa, tá? Amém. Vai ser fácil, pastor? Claro que não. Mas vai ser completa. Amém. Mas eu só até aqui, não, pode ficar tranquilo. É só cumprir o que ele falou, que a vitória é completa. Repita comigo. A minha vitória A minha vitória será completa. será completa. Fique de pé Em e nome vamos de orar ao Jesus. Senhor. Amém. Eu vou orar por você que colocou seu pedido aí de oração. Pode encerrar, meu filho.